essas medidas protetivas do Henri Borel? Ah, tá. Na verdade, eu toquei nesse assunto mais para diferenciar aí da medida protetiva da Lei Maria da Penha e ligar isso às falsas denúncias, né? Hoje em dia, muitas pessoas utilizam das medidas protetivas com falsas denúncias e as falsas denúncias meio que se potencializaram por causa das medidas protetivas da Lei Henri Borel. Porque hoje em dia basta a palavra, né, da vítima para juízes eles concederem as medidas protetivas, né? As medidas protetivas elas têm natureza cautelar e elas acabam sendo assim, uma grande ferramenta de afastamento dos genitores dos filhos em comum. E está cada vez mais frequente isso acontecer em delegacia. E eu pego muitos casos disso em delegacia distrital, né? As delegacias do interior, elas não têm DEAN. Então, muitos casos envolvendo litígio, né, entre marido e mulher, nem precisa ser marido e mulher, companheira com filho em comum, eles vêm utilizando, às vezes, a violência não entre eles, né? Antigamente, você tinha lá a Maria da Penha, a violência doméstica, a mulher, às vezes, criava uma situação de violência para poder afastar o genitor, para poder fazer lá uma alienação parental. E hoje em dia, a Henri Borel, você não precisa você não precisa que a violência doméstica seja contra a mulher, né? Por exemplo, se o genitor tiver, por exemplo, praticado qualquer tipo de ação contra a mulher, né? Ou contra a criança, ou, sei lá, tiver falado mais alto com a criança, e uma menina, por exemplo, e a mãe achar que aquilo ali está sendo um abuso infantil, está sendo um abuso psicológico contra o filho, então ela vai lá e pede uma medida protetiva contra a criança, a favor da criança, e pede para afastamento, né, do genitor. Então, isso potencializa, né? As medidas vêm potencializando a questão das falsas denúncias. Então, é importante que as delegacias elas instrumentalizem um pouco mais a fala, né, de quem pede as medidas protetivas. Então, na verdade, isso é mais digamos, um alerta, né, para os colegas que nos assistem, de que leve mais a sério, né, esse tipo de registro de ocorrência, que instruam, né, os colegas que estão fazendo registro de ocorrência de que não façam registro, colham os termos de declarações das pessoas que alegam violência de uma forma muito autômata. Tentem buscar qual o pano de fundo que de fato está fazendo com que aquela pessoa está buscando a medida protetiva. Porque isso pode ser um problema, às vezes, de um litígio maior, uma vingança, um revanchismo, não é? Porque os deferimentos dessas medidas estão sendo assim, muito automáticas pelo judiciário. Não é? Então, se pegar a coisa, se instrumentar a coisa um pouco mais robustez, né, o judiciário vai refletir melhor e, de repente, não vai deferir e de repente, vai até ter elementos ali, indícios de que a coisa não é, né, tão verdadeiro como está sendo narrado pela vítima, entendeu? Uma coisa interessante que você está falando é o seguinte: hoje a gente teve uma notícia, né, teve uma declaração do Mark Zuckerberg dizendo que vai ser mais um que vai defender a liberdade de expressão e vai buscar mudar, alterar a política dele. Então, parece que estão soprando ventos que vão começar a realmente ter um movimento em que as pessoas podem ter a liberdade de falar.
porque a gente passou um tempo aqui, inclusive eu falando com colegas, mulheres delegadas de DEAN, falando assim, cara, o número de falsas denúncias, assim, tá aumentando cada vez mais, isso é gravíssimo. Só que elas mesmas não podem vir aqui falar isso, porque senão, bicho, a vida da menina vira um inferno, a vida da delegada vira um inferno. Uhum. Então, assim, é importante citar isso, porque é pior do que um culpado preso, desculpa, pior do que um culpado solto é um inocente preso. Então, assim, eu acho que não existe injustiça maior que ver um inocente pagar por aquilo que não fez. Isso aí. Isso é tão sério, porque você tem esse aumento de falsas denúncias, você tem essa coisa da palavra da mulher, porque parece um ativismo judicial, onde operadores do direito, eu vou incluir delegados, promotores e juízes, começam a abrir mão da parte técnica da qual eles são colocados ali no cargo. A exigência do conhecimento de direito é tão alta, porque a gente precisa de pessoas técnicas. Sim. E aí começam a abandonar a tecnicidade por um sentimento de que está ali para fazer justiça social. Então, nessa justiça social, a mulher fala, o meu marido foi agressivo comigo. E aí você não tem a certeza, olha, eu não sei se o marido foi agressivo ou não, mas como tem tantos casos em que maridos são agressivos com mulheres, então eu vou... Porra, isso é ativismo judicial, bicho. Isso não é técnico, porque cada caso é um caso. Exatamente. E no nosso trabalho de polícia não há espaço para preguiça. Preguiça em tomar um termo, preguiça em analisar uma situação, preguiça em querer se livrar logo daquilo, passa para frente, deixa que o promotor resolve. Não, cara, a gente não tem espaço para isso, porque a vida da pessoa é destruída. Ser separado de um filho, um pai dedicado a ser separado de um filho, é doloroso demais, é uma dor que vai na alma, seja um pai, seja uma mãe, isso não é um vínculo que você tem. E existem homens maus, e existem mulheres más. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ter uma atenção. Mau caratismo não tem gênero. Não tem gênero. Precisa ser dado uma atenção. E as pessoas que usam esses recursos para fazer vingança e tudo, também precisam receber uma punição tão grave quanto aquele que cometeu. Eu tive a oportunidade de ver várias... eu estou falando aqui mulheres, porque a medida protetiva só beneficia mulheres. Então não tem como eu dar exemplo de homens, né, de serem indiciados por falsas denúncias em âmbito de violência doméstica. Então, só para não parecer aqui um discurso misógino, não é? Porque é muito fácil ficar atacando, por exemplo, como contra-argumento de misoginia, um tema no âmbito de Maria da Penha, porque seria até, digamos, seria até um sofisma isso, né? Na verdade, uma falácia nisso, né? Não um sofisma, né? Mas uma falácia. Porque a gente só pode falar nesse aspecto. Não tem medida protetiva para homem. Então, a gente só pode falar de falsa denúncia no âmbito da Maria da Penha, né? A denunciação caluniosa, quando se trata de mulher, porque para conquistar a Maria da Penha, para conquistar a medida protetiva, somente uma mulher poderia perquirir esse tipo de solicitação. Então, só ela poderia mentir nesse contexto. Então, eu já tive várias situações em que eu levei a sério, obviamente, a condução dos termos de declarações, a gente busca os elementos concretos do que aquilo de fato foi falado. E aí, quando você vai investigar, você percebe ali o que é verdade e o que não é. E aquilo que não era foi instaurado inquérito por denunciação caluniosa. E a mulher foi indiciada e ela foi denunciada. Então, se você levar a sério por denunciação caluniosa, e o Ministério Público denunciou. E quem denunciou foi uma outra mulher. Então, assim, quando se é técnico, não tem, sim, discussão de gênero. Não tem nada a ver isso, né? Então, sim, eu vi lá uma promotora denunciando uma promotora denunciando uma mulher por denunciação caluniosa. Eu vi um promotor denunciando uma mulher. Então, assim, a gente tem que parar de achar
que porque, assim, é mulher, não vai denunciar mulher, né? Então, assim, se você for técnico, se for um relatório técnico, a coisa vai acontecer. Você vai fazer o seu papel, o promotor vai fazer o papel dele, o juiz o dele, a juíza a dela. Então, é só levar a sério, é só não fazer nada com alarde, só fazer a coisa com técnica.